Livro segundo escreveu Isaías que é tomado como um dos profetas maiores. Profeta maior não pelo seu tamanho, mas sim pela quantidade de livros que ele deixou registrado. O profeta Isaías que tem como nome: o Senhor é a salvação. O profeta Isaías escreveu sobre muitos juízos de Deus que viria a Judá, que viria a Jerusalém, que viria a todo Israel e também as nações vizinhas. Mas a partir do segundo momento, o capítulo 40 até o final, Isaías escreve sobre o Messias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Tem muita gente que quer ver Deus assentado. Deus, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero lhe ver. Deus dá-me uma experiência profunda de intimidade com a tua glória, com a tua graça, com o teu amor. Eu preciso, ó Pai, ter algo diferente na minha vida, no meu ministério. Eu me lembro também no capítulo de número 1, assim também no versículo de número 1, o profeta Ezequiel teve uma visão de Deus às margens do rio Quebar, a 1.200 quilômetros de casa, preso no cativeiro, às margens do rio, que significava rio da morte, rio do esquecimento, rio da dificuldade, rio da aflição, rio da distância. Se ele estava distante, muitas das vezes, para que nós venhamos a ter uma experiência com Deus e ver a glória de Deus, ele precisa fazer morrer o rei Uzias em nós. Qual é o rei Uzias que tem te impedido a chegar mais perto da glória de Deus? O que é na sua vida que tem te atrapalhado de ver a glória de Deus na sua vida? O que é que tem te impedido de chegar mais próximo e assim sentir o gozo e a graça, a misericórdia que é derramado e transportado, o amor sobre a sua vida? O que é? Eu quero dizer que nessa noite eu vou profetizar que o Senhor te tire da tua zona de comodidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus possa fazer morrer o rei Uzias dentro de você. Aí então, clamando Isaías, eis que aquele homem vê que um anjo traz do trono de Deus uma brasa, uma tenaz purificadora. Mas nós entendemos que muitas das vezes nós temos que perder para que Cristo ganhe, que alguma coisa queime, para que assim outra coisa venha a dar o seu determinado fruto. Existe um tipo de semente que ele só se abre de modo a fecundar a terra em meio ao fogo. Então, se Deus botou fogo no seu belo jardim, não reclame. Talvez Ele quer que uma semente mais excelente venha brotar para a honra e glória do nome de Deus. Eu entendo que o fogo, ele é purificador. O fogo, ele é renovador. Aconselho-te de mim que compre ouro provado no fogo. Nós somos como ouro, assim está escrito em Apocalipse. O Senhor falou a Laodiceia, nós somos como ouro que tem que passar pelo fogo para ser purificado, de modo que nós venhamos a reluzir o maravilhoso brilho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro fogo que o missionário tem que passar está representado no tabernáculo como o altar do holocausto. Ali um animal tinha que morrer. Para que nós comecemos a fazer qualquer obra para Deus, é necessário que o nosso eu morra. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. É Cristo que vive em mim. Aquele altar tipifica o Calvário, e a minha vida, ela tem que estar no Calvário, e a cada dia eu tenho que me crucificar, não fazer da minha vontade, porque quando eu faço a minha vontade, eu crucifico novamente a Jesus que já morreu uma única vez para me salvar e toda a vida que nele cai. Eu tenho que morrer para que verdadeiramente Cristo possa viver em mim. Mas é necessário um processo, e é disso que eu estou falando, desse processo que o profeta Isaías passou para chegar ao chamado e atender esse chamado. É uma questão de prioridades. Como eu já falei, pregar o Evangelho e difundir a palavra de salvação era uma prioridade da igreja primitiva. Quais têm sido as prioridades da igreja contemporânea?
Missão ou construção? Havia uma história de um professor de filosofia que no último dia do ano, na sexta-feira, quando já terminava a aula, fechando já o seu assunto, um aluno do fundo da sala que nunca participava da turma da bagunça levantou a sua mão e perguntou ao Senhor: eu gostaria de fazer uma pergunta. E ele falou: pode fazer. E a turma toda já alvoroçada, daqui a pouco vai ficar porque vai passar um pouco do horário. Mas agora, ele vai demorar, ele nunca fala nada, por que ele vai falar agora? E aquele moço perguntou: qual é o sentido da vida? Aquele homem tirou do seu bolso uma carteira, mas o sentido da vida não estava no dinheiro. Dentro da carteira ele tirou um espelho e contou a história que dizia que quando ele era pequeno, passando de um lugar onde ele gostava de brincar, ele viu estilhaços de vidro retrovisor de um homem que tinha sofrido um acidente, era uma motocicleta. Aquele pedaço de espelho retrovisor ele passou numa pedra e amolou e guardou aquele espelho consigo e tomou para consigo um costume de, depois que ele descobriu que aquele espelho poderia ser refletido à luz, ele durante um momento ele só se via no espelho, mas de repente aquele espelho fez que uma grande luz reluzisse em seus olhos. Ele começou a refletir essa luz para lugares muito escuros. Ele começou a refletir aquela luz que batia no sol ali naquele espelho para casas abandonadas, para lugares de prisões, para lugares fechados, lugares onde a luz não ia. E ele tomou aquilo como hábito para toda a sua vida. E em toda a sua vida ele entendeu que o sentido da sua vida era levar luz aos lugares escuros. E o Senhor Jesus falou para nós: eis que vós sois a luz do mundo. No capítulo de número 52, versículo de número 7, o Senhor falou: quão belos são os pés sobre os montes daquele que leva o Evangelho na paz, aquele que leva as boas novas, aquele que leva a salvação e diz: o teu Deus reina. O nosso Deus, ele reina aqui. O nosso Deus, ele reina aqui. O nosso Deus reina onde vamos. O nosso Deus reina onde passamos, pois nós deixamos traços, marcas de óleo que o pastor dos sumos pastores colocou sobre a nossa cabeça. Aleluia, nós estamos como fogo e não tem como uma cidade acesa ser escondida debaixo da cama. Nós não podemos ficar calados. Essa é a mensagem do profeta Isaías em todo o seu livro. Quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, o termo que está colocado é direcionar. Ele nos direciona e nos conduz. O capítulo de número 3 de João, versículo de número 8, diz que aquele que é nascido do Espírito, ele vai para onde o Espírito o guia. Quem é que tem te conduzido? É o mundo. Quem é que tem te conduzido? São as mentiras de Satanás. Quem é que tem te conduzido? É a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Ainda no capítulo 53, Isaías volta, quem deu crédito à nossa pregação. Aquele homem que nasceu, ele era um homem de dores, ele era um homem de aflições. Nós não perguntávamos como escolhido, mas sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós nos lembrarmos dessa palavra, nós teremos um grande motivo para propagar a vida que um dia chegou até nós. Existem vidas talvez aqui nesta noite que precisem se achegar a Jesus e conhecer a vida e vida em abundância que Ele pode proporcionar. Pois este é o sentido do Evangelho: proporcionar novidade, e novidade de